tarde, pessoal. Eu cheguei aqui para rever um velho amigo, né? Muitos anos, eu atuo nos trabalhos. Eu colaborador, as ideias são fundamentalmente dele, né? E fui surpreendido com o pedido do Peduzzi que eu fizesse a apresentação do André Assis, né? Para quem não conhece, né? Bom, talvez o motivo seja que a primeira vez que eu entreguei um seminário aqui para nós, no início dos anos 90, né? Logo depois de ter saído matéria sua na Folha de São Paulo, né? Aí eu fui a pessoa que convidei o Assis para fazer uma palestra sobre outro assunto, né? Sobre fundamentos, mas sobre fundamentos da física, do marco, e vem trabalhando há muito tempo, né? Eu sou testemunho. Eu acho que conhece o Assis, né? Mas, em todo caso, ele é professor do Instituto de Física, né? Da Unicamp, trabalha em fundamentos da física, história da física e sempre com um olhar, não trabalha diretamente, agora aparece mais diretamente, mas desde o começo um olhar voltado para as questões didáticas, pedagógicas de ensino, né? Então, acho que é muito justo, né? Nós somos uma pós-graduação nessa área, que o Assis esteja trabalhando aqui com a gente, ajudando e fazendo esse seminário, né? Ele é autor de diversos livros, né? Isso é só abrir, ele tem um site, então os livros dele, vários colocados à disposição, as pessoas podem pagar, pode comprar, mas também podem ler, baixar livremente, inclusive o livro sobre o qual ele vai falar hoje, né? Então, as obras dele estão bem abertas, né? Também tem uma tradução única, ou melhor, da ótica do Newton, né? Então, tem uma série de várias coisas, né? E foi em banca hoje de manhã, né? Fazendo a qualificação, né? Então, e é isso aí. Então, eu acho que quem quiser saber mais sobre o Assis, abre o site dele, vai ter um monte de coisas interessantes sobre a vida dele, trabalhos e, como eu disse, né, trabalhos livres para serem baixados, lidos, discutidos, cheio de controvérsias, mas isso é assim que a ciência trabalha. Então, só posso dizer, né, apesar de não fazer mais parte do programa, mas eu acho que eu vou estar certo de dizer que é uma satisfação, uma honra muito grande para todos nós que temos o André. Então, obrigado. Falar para eles, né? Desculpe interromper. A coordenadora está saindo, a coordenadora eleita, manda cumprimentos e se excusam pela ausência, porque há uma reunião, há uma concorrência com o seu seminário, uma reunião do colegiado, a sala ao lado. Então, diversos colegas de representação estudantil e alguns também estão preparando a segunda semana para proteger esse aqui da próxima semana. Mas, temos, digamos, de qualidade, está bem representado. Né? Boa tarde a todos aí. Queria agradecer o convite ao professor Angotti, professor Peduzzi e Anabel, as palavras do professor Arlen, que é quem me trouxe aqui há vários anos atrás, pela primeira vez, né? Então, é um prazer enorme da minha parte estar aqui de volta com vocês hoje. E antes de eu começar a palestra, né, a conversa, vai estar circulando aí com vocês. Eu estou doando aqui para a biblioteca do Centro de Física e Matemática da Universidade Federal 2 livros que foram publicados pelo Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Um sobre a matemática está em tudo e o outro é o Ano Internacional da Luz. Então são livros de diversos autores com capítulos que eles escreveram. Então está circulando aí para vocês darem uma olhada, só para ver o conteúdo, depois vai estar à disposição aqui na biblioteca. E hoje eu vou fazer uma palestra diferente das que eu costumo fazer, né? Eu vou fazer alguma parte experimental e aí vai estar circulando aí para vocês darem uma olhada, um pequeno kit, que é o que está aqui na mesa, mas para vocês poderem manusear, dar uma olhadinha no material, que é
uma coisa que eu sou apaixonado por isso, fascinado por isso. Um material de custo praticamente zero, você faz uma infinidade de experiências de mecânica, de eletricidade, de termodinâmica, de óptica, né? Então a gente vai estar falando alguma coisa sobre isso na palestra de hoje, né? Então, é uma mistura de história da eletricidade, parte experimental, que eu acho fantástica para ser levada para o ensino e para a gente aprender mesmo, nós mesmos, e que junta também uma parte de conhecimento mesmo da natureza profunda, né? Bom, então a gente vai, acho que é mais ou menos um debate. Aquilo que eu vou estar apresentando aqui hoje não é criação minha. Eu aprendi esse material com um colega, Norberto Ferreira, que é conhecido, o apelido dele é como Tex, um professor da USP, do Instituto de Física da USP, atualmente aposentado, e no início, final da década de 80, início dos anos 90, ele acho que passou um ano, se eu não me engano, em Paris, num pós-doutorado, trabalhando com Jean-Pierre Maury, e aí, como resultado, eles desenvolveram aquilo que eu vou estar apresentando aqui, algumas dessas coisas, e publicaram um livro, né, que, se eu não me engano, o título original era Papai, tem uma Le Prise Le Moins, que é ça, né? Então, papai, me diz o que é isso, positivo, negativo, mais e menos, né? Então, é um livro de eletricidade para crianças. Eu acho que não é nem de ensino, mas é para crianças mesmo. E por acaso, no início da década de 90, eu nem conhecia o Tex, por acaso, um dia, estava numa conferência, ele também e tal, e aí por acaso eu vi aquele kit, fiquei encantado com aquilo. Depois eu acabei indo fazer uma visita a ele na USP, e aí eu vi o kit com mais detalhes, conheci o livro, e fiquei encantado com aquilo, e aí depois, só alguns 10 anos depois, é que eu tive a oportunidade de desenvolver esse material. Aí depois, uns 15 anos depois, eu conheci também o professor Alberto Gaspar, da Unesp de Guaratinguetá, que infelizmente faleceu, nos deixou esse ano, e que ele tem também um livro belíssimo, Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental. E é um livro também que eu gosto muito, segue mais ou menos a linha do livro do Tex, que é de você fazer várias experiências com material simples, misturando um pouquinho com história da ciência também. Então foi essencialmente desses dois, principalmente do Tex e depois, mais tarde, do Gaspar, que eu aprendi muitas das coisas que eu vou estar falando com vocês aqui hoje. Aí há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado lá pela Unicamp. A Unicamp assinou um convênio com o governo do estado de São Paulo para cursos de aperfeiçoamento para professores da rede pública, ensino fundamental e ensino médio. Chamava na época o Projeto Teia de Saber. E aí os docentes da Unicamp iam dar aulas, um aperfeiçoamento para professores da rede pública. E aí eu fui convidado a participar desse projeto. Então tinha professores da biologia, da história, letras, matemática, e eu fui um dos que atuei na área de física. Então a gente em geral viajava, passava sexta-feira e aí passava o dia de sábado dando aulas para os professores. E aí eu resolvi retomar aquilo que eu havia aprendido com o Tex, e aí então desenvolvi esse material. E aí, depois que terminou o projeto, eu atuei nele uns 2 anos, aí eu acabei, para não perder aquilo que eu havia desenvolvido, eu escrevi esses 2 livros. E é o material que eu vou estar falando aqui com vocês hoje. Então, é os Fundamentos Experimentais Históricos da Eletricidade, tem o volume 1 e o volume 2 que a gente publicou esse ano. Os 2 estão disponíveis em PDF, vocês podem baixar lá na minha homepage. E para quem tiver interesse, eles são também vendidos no Amazon, vocês podem comprar o livro impresso, né? Mas ele está, os 2 disponíveis integralmente lá na minha homepage. Bom, eu vou começar falando do fenômeno mais antigo, mais básico da eletricidade, que é o efeito Andra. Então a gente
atrita uma régua e aí você chega perto de papeizinhos e quando dá certo, você atrai uns papeizinhos, ok? Então, todo o início da eletricidade é desse fenômeno. Um fenômeno que tem aí da ordem de 2.500 anos. O relato mais antigo é do Platão. Numa das obras dele, ele menciona en passant o efeito âmbar. E a palavra eletricidade vem do âmbar em grego, né? E um fenômeno análogo, eu não vou estar fazendo aqui para não molhar a mesa, mas que é muito simples para vocês fazerem em casa, é vocês atritarem a régua no cabelo e chegar perto de um filetinho de água, de uma torneira. E aí vocês vão ver que a água é atraída pela régua atritada, né? Então é a mesma coisa que acontece no papelzinho, acontece também com a água, né? E que eu saiba, o primeiro a fazer essa experiência da torneira em particular foi o Desaguliers. E são duas experiências que praticamente todo livro de eletricidade começa com elas, né? Em geral o efeito âmbar e às vezes mostra também o desvio do filete de água. E tem vários vídeos na internet que vocês acham também, mas é legal vocês fazerem em casa. Chega lá fim de semana aí, façam lá um filetinho e façam a experiência. Aqui eu vou falar um pouquinho dessas experiências aí. Bom, então o livro em geral, os livros didáticos começam com isso, dão uma explicação e já vão para outros assuntos. Em geral, aí já começa com o condutor isolante, aí já vai logo para a lei de Coulomb e aí passa a ficar totalmente na matemática, né? E aí a gente quase não vê mais os fenômenos, você fica só na teoria resolvendo exercício de matemática, aplicação de lei de Coulomb. Bom, eu vou estar mostrando aqui algumas coisas experimentais. Uma delas é um instrumento que foi desenvolvido pelo Gilbert, que é quase o mais antigo instrumento que a gente tem inventado pelo homem assim para estudar a eletricidade. O fenômeno âmbar é muito antigo, mas você não cria nada. Você pega o âmbar, já existia, uma régua e usa para alguma outra coisa. Aqui é um instrumento mesmo que já foi desenvolvido para fazer estudos de eletricidade. Então, no caso aqui, estou fazendo aqui um análogo aqui, o Gilbert, então, é uma agulha, tipo uma bússola, né? Só que ela não precisa ser de ferro e ela reage a uma régua eletrizada. Espero que dê para vocês verem aí. Quem estiver atrás pode levantar aí que vocês vão ver que ela gira, tá? Então é muito simples o instrumento e é chamado de versório, né? Então aqui nada mais é do que uma rolha, um palitinho de dente e um colchete, tá? E pode ser metálico, mas ele pode ser também de plástico, né? Aqui tem um de plástico, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas você pode dobrar uma tirinha de plástico. No caso aqui é um plástico com um alfinete aqui e ele gira apoiado sobre um prego, né? E pode ser colchete grande, pode ser colchete pequenininho, etc. E a vantagem desse instrumento em relação a você atrair o papelzinho é que ele é muito mais sensível, né? Então, às vezes, você não consegue atrair um papelzinho, mas só de você chegar perto aqui do seu versório ele gira, né? O atrito aqui é quase zero e você não tem que levantar ele contra a gravidade, você só tem que girar. Então Gilbert, ele usou esse instrumento, ele fez o instrumento igual a uma bússola, mas não é ação magnética, é ação elétrica. E ele estudou isso daqui para encontrar várias outras substâncias que se comportam como o âmbar, que ao você atritar, você consegue, seja atrair o papelzinho, que às vezes você não via, mas que você gira o seu versório, né? Então ele foi usado para isso, então ele é mais sensível do que o papelzinho. Então é uma coisa que você não faz com custo zero, todo mundo tem colchete em casa e tal, e você faz, né? E é belíssimo como instrumento e tal, a história dele e tudo mais, e você pode estudar outras coisas que se comportam como a régua, por exemplo, e aí tentar e fazer a experiência, né?
Então é algo muito simples e muito interessante. E aí depois tem variações desse versório. Tem um versório de Dufay, que é esse que está aqui, por exemplo, que ele é de plástico. Então aqui não tem nada a ver com magnetismo, né? É uma tirinha de plástico e tal. E você pode também, se quiser, colocar um pedacinho de papel alumínio de um dos lados aqui. E aí você tem uma série de experiências que você faz com esse instrumento, né? Sejam experiências de atração, de repulsão, etc. Então, são algo muito interessante a variedade de coisas que você consegue fazer com isso. Um outro instrumento também extremamente interessante é o pêndulo elétrico, né? Então, aqui no caso, eu tenho aqui 2 pêndulos elétricos. Então, o que é? Primeiro, a base dele, o suporte. O suporte dele é um copinho de café. Você faz um furinho e passa um colchete. Depois você joga gesso mole aqui, espera secar e está pronto. Só a base. Extremamente simples, prático isso daqui. Ele vai ser usado como base do pêndulo elétrico, base do eletroscópio, né, e de outros instrumentos que você pode fazer. Extremamente simples e tal, e funciona perfeitamente. Esse pêndulo elétrico que está aqui, então são 2, vou tirar ele aqui, são 2 canudinhos presos por um outro colchete. Aqui é um colchete. Tá? Então, ele encaixa perfeito aqui, você pode dobrar para baixo, para cima, se ficar escorregando. Aqui você prende uma linha, um pedacinho de papel, nada mais é do que isso, custo zero, né? E aí com esse instrumento aqui, você consegue várias coisas, mas não é simplesmente um pêndulo. O crucial desse instrumento aqui é essa linha ou fio de seda aqui. Tá? Não é simplesmente um pêndulozinho simples. Ele não pode ser, por exemplo, uma linha de algodão de costura. Tá? Tem que ser uma linha isolante, no caso. Então aqui tem que ser ou uma linha de seda ou esse rolinho que está aqui. Hoje em dia tem também rolinhos que vendem em lojas de aviamento, né, de seda, mas às vezes não é comum. O mais comum é de poliéster ou de poliamida. Mas funciona, só não pode ser o de algodão. Tá? Então, usando está aí também no kitzinho que está circulando aí com vocês, custa R$1 isso daqui. R$1 vocês vão ter pêndulo para todos os alunos de vocês durante toda a vida profissional de vocês. Cada aluno vai construir 2 ou 3 pêndulos individual. Não vai acabar o rolinho de vocês. Tá? Vocês vão usar aqui 20 centímetros de linha para cada um. E cada aluno vai levar um kit para casa. Eu acho interessante é isso. Não é nem o professor ficar demonstrando igual eu estou aqui. Quando eu fazia, por exemplo, essas atividades no Tempo de Saber, ou a uma aluna que eu já orientei, por exemplo, de mestrado, ela levou essas atividades para o ensino fundamental e para o ensino médio, cada aluno dela construía um kit, levava para casa e ficava para ele de presente. Não é nem o professor mostrar, cada um constrói o kit, faz as experiências e no final leva instrumentos para casa. Olha que fantástico isso, gente. Você faz isso aqui para todos os alunos da vida inteira de vocês com um rolinho. É uma coisa assim fantástica. Que tipo de experiência que a gente faz? Várias. Uma, por exemplo, que a gente faz você chega perto aqui assim, ele vira para cá e está sendo atraído. Muito simples, é igual a do papelzinho que eu estou lá. Só que ele tem uma vantagem, de novo, como ele está suspenso, você não tem que ir contra a gravidade, você só tem que mover ele de lado. Então ele é sensível, igual aqui o meu versório. Só que aí o mais interessante, quem estiver aí atrás, levante para vocês darem uma olhada, é quando eu permito a ele de tocar. Quando eu permito a ele de tocar aqui no meu pêndulo, olha só, gente, ele está fugindo.
Isso daqui que a gente parece que é uma bobeira, não sei o quê, então é a repulsão elétrica. Repulsão aqui é muito fácil da gente ver, mas a gente não vê isso no efeito âmbar. Porque às vezes até o papelzinho é repelido, mas como tem a gravidade, você confunde. Ele caiu por quê? Porque caiu. Você não vê a repulsão. Aqui você vê a repulsão, né? Então é uma maneira extremamente simples de você fazer a repulsão. E aí se eu encosto aqui o meu dedo de lado, aí eu posso repetir. Agora se eu chego de novo, agora ele é atraído. Se eu deixar ele tocar, ele toca, na hora que eu chego lá de novo, ele foge. Então é uma coisa extremamente simples e você vê perfeitamente o fenômeno, né? Isso daqui parece que é uma bobeira, de falar, e daí que é repulsão e tal. Gente, repulsão só foi descoberta como tal e como fenômeno elétrico após Newton. Durante 2.500 anos, a gente só sabia atração. Ninguém reconhecia repulsão. Então, quem reconheceu repulsão não foi nem o Stephen Gray, foi um outro, que é o Dufay, que eu vou estar falando dele aqui. Não foi exatamente com o pêndulo elétrico, mas o pêndulo elétrico é extremamente simples para você ver a repulsão. Você faz ela aqui na sua frente, você vê. E algo que para a gente é idiota, mas que na história da ciência levou 2.000 anos, mais de 2.000 anos para se perceber isso. Que hoje é a base, a gente fala atração e repulsão, forças elétricas. Durante 2.000 anos ninguém sabia disso, ninguém reconhecia a repulsão como algo, um fenômeno elétrico, né? Então isso a gente faz. Então ele é extremamente simples, mas ele tem uma ciência por trás. Não só a ciência histórica do desenvolvimento e tal, mas uma tecnologia, que é o material dessa linha, aquilo que é o crucial, né, que você tem que estar sabendo. Então aqui, esse Dufay, um francês contemporâneo lá do Stephen Gray, que é esse que inventou o pêndulo elétrico. Então é esse Dufay que percebeu esse mecanismo que está representado aqui, que é chamado de mecanismo de atração, contato e repulsão, ou ACR. Então você é atraído se você permite o contato, C aqui de contato, se você permite o contato, a partir daí ele passa a ser repelido, né? Às vezes nem é necessário o contato físico, basta chegar muito perto, e aí já acontece a repulsão. Então às vezes essa palavra C é de comunicação da eletricidade, não é necessário às vezes o contato físico, basta chegar muito perto, e aí depois já começa a ocorrer a repulsão. Bom, então quem reconheceu o fato da repulsão como um fenômeno essencialmente elétrico é Dufay. Mas historicamente tem uma experiência que foi feita antes, que é a capa do livro aqui, que é do Guéric. Guéric é o cara que inventou a bomba de vácuo, etc. E aí ele tem essa experiência aqui, que é uma figura do livro dele. Ele estava querendo simular a Terra, as propriedades da Terra. E aí ele fez uma bola de enxofre, colocou um cabo de madeira aqui, e ele podia girar essa bola de enxofre sobre aquele suporte. Então ele girava ela com a mão, e com a outra mão ele atritava a bola de enxofre. E aí depois ele segurava essa bola atritada pelo cabo e ele soltava uma penugem em cima da bola de enxofre. A penugem caía, encostava na bola de enxofre e passava a flutuar. E ela passava a flutuar e ele conseguia andar com aquilo lá pela sala, né? O Dufay, que eu estava falando aqui, que reconheceu esse mecanismo, atração, contato e repulsão, ele fez uma experiência desse tipo, mas levitando uma lâmina de ouro, né? Eu vou tentar fazer ela aqui, não sei se vai funcionar, porque hoje o nosso clima está
pior possível para experimentos como esse daqui de eletricidade, que é chovendo, né? E aí fica uma umidade grande e muitas vezes não funciona. Mas eu vou tentar aqui, em vez de usar uma bola de enxofre, né, vou usar essa minha tubinho mágico aqui, né, que é um tubinho de plástico que está aqui. Em vez de deixar cair uma lâmina de ouro, né, em geral eu gosto de fazer a experiência com um filetinho de algodão, mas o que eu gosto mais mesmo é com uma sementinha de dente de leão. E aí, por acaso, essa semana lá em casa, apareceu uma sementinha lá, dente de leão, não sei o que é, uma planta, mas é um pouquinho maior, talvez vocês consigam enxergar, porque a dente de leão vocês não iam enxergar. Então eu vou soltar ela aqui, vamos ver se funciona. Está caindo aqui, não sei se vocês estão enxergando. Ela está grudada aqui, vamos ver se... Ó, agora começou. E aí, então, a semente de dente de leão é perfeita, porque ela encosta e pula, né? Aqui eu tenho que soltar com os petelecos, mas depois... Mas depois vocês façam em casa, tá vendo? Aqui ela já começa a ficar. Aí eu consigo dirigir isso daqui pela sala inteira, onde eu quiser. Olha aí, excelente. Então essa daqui é essa experiência aqui, que é muito... Quando você faz isso daqui em sala de aula, que seus alunos fazem, a vibração que eles ficam é fantástica. Eles se sentem os Harry Potters da vida, não sei o que, tal, mas é fantástico. Todo mundo que consegue, aí começa a rir, não sei o que e tal. Você faz uma coisa mágica, você está indo contra a gravidade. É algo fantástico de fazer isso daqui. Bom, então, mas o próprio Gehrig, que fez isso, não falava que isso era uma coisa elétrica. Ele achava que isso era uma propriedade da Terra. Assim como a Terra atrai, ela também repele e tal, não era um fenômeno essencialmente elétrico. Quem reconheceu isto como elétrico foi esse Dufay. E essa mesma pessoa, o Dufay, então essa aqui é como eu gosto de fazer a experiência com uma sementinha do dente de leão, tá? E aí vocês façam em casa, aí só você que vai enxergar, né? Mas aí funciona perfeitamente. Ele encosta e já pula, porque o algodão, se vocês soltam um filetinho do algodão, não pode ser pesado, tem que ser um que cai bem lentamente. Ele também tende a grudar, aí você tem que ficar dando uns petelecos para ele soltar, até ele começar a repelir. O dente de leão não, ele encosta e já pula, e aí você anda por ele por onde você quiser, né? Ele funciona muito bem. E foi ao estar fazendo uma experiência como essa, que a gente acha que é uma brincadeira, etc., que o Dufay fez uma descoberta fantástica. Aqui estão as palavras do Dufay, no artigo dele de 1733. Comecei sustentando no ar uma folha de ouro, por esse mecanismo, atração, contato e repulsão. Aí continua, fez algumas experiências com ela, mas o que me desconcertou prodigiosamente foi a experiência seguinte. Confesso que esperava um efeito totalmente contrário. E aí ele continua e tal, a conclusão dele. Isso me fez pensar que haveria talvez 2 tipos de eletricidade diferentes. Chamarei uma delas de eletricidade vítrea, é aquilo que a gente hoje chama de positivo, e a outra de eletricidade resinosa, aquilo que a gente chama de negativa. E aí ele continua. Um corpo repele os corpos que adquiriram a mesma eletricidade que a dele, e atrai os corpos cuja eletricidade é de uma natureza diferente da sua. Então é deste cara, com essa descoberta, que vem
cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinal igual se repelem. Ele fez isso com essa experiência que eu acabei de fazer com vocês aqui. Ele levitou com uma, depois ele estava levitando com um bastãozinho de vidro, uma lâmina de ouro, aí depois ele pegou um outro bastão de vidro, ela também repelia, as duas ficavam repelindo. Por acaso ele pegou um pedaço de resina, atritou a resina no cabelo dele, quando ela chegou perto, em vez de repelir, atraiu. Aí aquilo violou o mecanismo que ele próprio havia criado, o mecanismo de atração, contato e repulsão. E aí, para ele se ver diante dessa anomalia experimental, a maneira que ele encontrou de resolver essa anomalia foi postular a existência de dois tipos de eletricidade. É assim, gente, que foi descoberto positivo e negativo. Na época ele nem sabia positivo e negativo, ele achava que tinha a ver com um material. Aquilo que era vidro ou parecido, seria de um tipo, e aquilo que era resina e tal, de outro tipo. Só depois que vieram algumas anomalias, e eles viram que os dois tipos não estavam ligados ao material em si que você eletrizava, mas a combinação de com que você está atritando, série frigoelétrica, etc. Né? Então foi uma experiência boba como essa. A maneira que tem, que eu acho que é belíssima para vocês fazerem em casa depois, é também com canudinho e com dente de leão. E aqui, por exemplo, uma experiência que eu faço em casa, dá para fazer também com dois canudinhos. Primeiro você levita, igual eu estava levitando aqui. Depois você eletriza o seu canudinho com a carga oposta, e aí você consegue apoiá-lo por cima. Em vez de apoiá-lo por baixo, você... Porque primeiro, vamos supor, ele é atraído, toca e passa a ser repelido. Ele passa a ser repelido porque tem também carga positiva. Tá? Então aqui vão estar os dois com positivo. Aí você pode tirar um canudinho negativo por cima, ele vai estar no meio dos dois, depois você pode tirar essa daqui, e ele vai estar sendo atraído por aqui. Então você consegue não só andar pela sala por baixo dele, com carga de mesmo sinal, mas por cima, sem um fiozinho mágico pendurando, né? A distância. Tá? Então, uma experiência belíssima de fazer, não é tão trivial, porque não é tão trivial obter por atrito assim carga positiva e negativa. É mais fácil você eletrizar esse canudo aqui, em geral, tudo que você atrita no cabelo, em geral, fica negativo. É fácil você eletrizar alguma coisa negativamente com bastante carga negativa. Não é fácil você conseguir alguma coisa com bastante carga positiva. Porque, não quero discutir aqui, nem sei a resposta, mas é uma dificuldade, tá? Mas você acaba conseguindo. No livro eu mostro algumas dicas e tal. Mas é isso, gente, uma experiência dessa, aquilo que a gente começa falando de eletricidade, não, existem dois tipos de carga, mais e menos e tal, já vai para a lei de Coulomb e tal, depois de Newton, gente. Newton não sabia disso. Que coisa. Como que é recente essa nossa ciência da eletricidade? Bom, agora eu vou falar de um outro instrumento que para mim é o mais importante de todos, que é esse que está aqui. Canudinho, cartolina e uma tirinha de papel de seda. Tá? 3 elementos. É o eletroscópio, preso por uma gotinha de cola. Tá? Então, uma gotinha de cola, a tirinha está solta aqui, uma cartolina e um canudinho. Tá? Esse instrumento é fantástico, você faz uma infinidade de experiências com ele. Eu só vou mostrar aqui que é a mais simples, mas é a mais importante de todas. E o crucial, embora seja muito simples, ele tem uma ciência por trás. E o crucial dele é o que eu estou segurando aqui, que é esse canudinho. Então não é simplesmente um apoio para a minha cartolina. Tem que ser um isolante. Não pode ser um suporte de ferro, por exemplo. Tá? Tem que ser alguma coisa que permita com que ele acumule cargas. Então a ciência dele está aqui no canudinho. Tá? O que a gente faz de experiência com ele? A experiência mais importante que a gente faz com ele, então eu vou fazer aqui. Então eu raspo aqui o meu canudinho nele, está raspado.
lado, e aí vocês podem ver a tirinha fica afastada. Ok? Então, quando você vê que ela está afastada, é porque ele está eletrizado. O meu pêndulo elétrico, ele pode estar eletrizado ali, mas se eu não tiver com nada perto dele, eu não sei se ele está ou não eletrizado. Só se eu chegar com um tubo perto é que eu vou ver que ele está eletrizado. Este daqui, pelo simples fato de ele estar com a tirinha afastada, você sabe que ele está eletrizado. E aí, eu posso chegar, por exemplo, com um canudinho e encostar aqui em cima. Não acontece nada. Vou eletrizar ele bem aqui para vocês verem. Espero que vocês consigam ver aí de trás. Quem não tiver, levanta. Agora eu vou encostar com um pedacinho de metal. Quando você acaba de encostar, a tirinha cai. Tá? Então, uma experiência idiota, digamos assim, né? Super simples. Mas é a mais importante de toda a eletricidade, eu diria. Porque é isso que permite a você caracterizar dois tipos fundamentais de corpos na natureza, que é o isolante, que é esse daqui, que não acontece nada, e o metal que eu encosto e ele descarrega. Tá? Então, essa experiência, que é muito simples, é devido a esse sujeito, que é o Stefan Gray, tá? E ela foi descoberta em 1729. E não é com essa experiência aqui que ele fez, mas com esse instrumento você consegue classificar facilmente esses dois tipos de corpos na natureza. E aí, depois que vocês fizerem em casa, espero que vocês façam então, esses instrumentos, tentem fazer uma previsão. Chega na casa de vocês, na República, quem morar em República e tal, faz um teste. O que você acha que vai dar parede? O que você acha que vai dar madeira, papelão, vidro, água, sei lá, qualquer coisa que tiver na casa de vocês, folha de uma planta, vai ser condutor ou vai ser um isolante? Façam a previsão antes de fazer a experiência. Vocês vão ver o quanto que vocês vão se surpreender com isso. Eu não vou fazer a experiência, vou contar o resultado aqui, eu vou deixar vocês. Gente, essa tirinha que está aqui, a gente faz ela pronta. Isso daqui é papel de bala de coco. Você compra um pacotinho desse daqui, vem 50 folhinhas dessas por R$1 ou R$2. Cada folhinha dessa daqui vem com 100 tirinhas. Com uma folhinha dessa daqui, todos os alunos da série de vocês vão ter 2 eletroscópios. Tá? Com uma folhinha. Então, com isso daqui, vocês vão ter todos os alunos de vocês durante toda a vida profissional de vocês, até vocês se aposentarem, igual o professor Arlen aqui, mas pode continuar ainda, arrumando o futuro dos alunos, todos vão ter pelo menos 2 eletroscópios. Cada um, não é você, cada um dos alunos de vocês. E façam isso, gente. Deixem eles construírem, deixem eles levarem para casa. Eles vão estar com o instrumento para eles. R$2, a vida inteira de vocês. Depois vocês me pagam um percentual aí da propaganda. Este daqui eu gostaria de fazer uma comparação. Nos livros de eletricidade, o único eletroscópio que a gente ouve falar é o eletroscópio de folhas de ouro. Né? Aqui dá uma fotografia. Né? E aqui eu vou comparar com esse daqui. Né? Então é um eletroscópio de folha de ouro e um eletroscópio de tirinha de papel de seda. Qual deles que é melhor? Este daqui está de 100 a 0 no eletroscópio de folhas de ouro. Para começar, você mesmo constrói. Então você vai ter a satisfação de construir o seu instrumento. Segundo lugar, ele é extremamente simples. Nada aqui, é só colar uma gotinha e está feito. Terceiro lugar, ele é extremamente sensível. Até aqui, nesse tempo tudo úmido que está hoje aqui, ele está eletrizando. Né? Esse aqui, em geral, não vai estar. Quarto lugar, o custo. Imagina você um eletroscópio de folhas de ouro. Né? Qual o aluno que vai imaginar de fazer um? Eu lembro da minha época, quando eu estava lá no ensino fundamental e médio, eu sempre imaginei que aqui dentro tinha vácuo.
Então devia ser uma alta tecnologia, só na Alemanha que deveria ter aquilo lá. Eu nunca vi um ao vivo. Você nunca vê. Os livros só fazem desenhos esquemáticos. Quando apresenta a fotografia ainda é muita coisa. Em geral só vai ter um desenhozinho da cúpulazinha, as perninhas abrindo, fechando e tal. E você vai fazer exercícios. Então este daqui dá de 10 a 0 naquele lá. Porque esse daqui você passa a ser parte de você, dos seus alunos, né? Então é muito melhor. Bom, agora eu vou voltar aqui para o nosso efeito âmbar, que a gente está falando aqui. Eu vou voltar para esse fenômeno. Este é, como eu falei, a experiência mais antiga da eletricidade. Todo livro de eletricidade fala nele. Como é que eu explico que eu chego isso daqui, chego lá perto e aí eu atraio o meu papelzinho? Como é que a gente explica isso? Eu vou dar aqui a explicação que eu, em geral, vejo nos livros. Seja em figuras ou seja em palavras, né? O que é que os livros falam? Muito simples, né? Para começar, tem uma transferência de elétrons aqui. Aí o meu canudinho ficou eletrizado negativamente, porque adquiriu elétrons, aqui ficou positivo. Bom, aí a minha reguinha negativa está lá, ela vai polarizar as moléculas do meu papelzinho. Então vai ficar positivo para um lado, negativo para o outro, tá? Vai polarizar. E aí as cargas que estão aqui no meio, tem negativa positiva, mais ou menos se anulam e tal, mas aqui em cima vai estar positivo e lá embaixo vai estar negativo. Então aqui atrai e essas, com as últimas lá de baixo, repelem. Aí você fala, bom, uma atraiu e outra repeliu, então de que vai se atrair? Bom, aí você fala, lei de Coulomb, essas aqui estão mais perto, então a força atrativa é mais intensa do que a força repulsiva com as negativas lá de baixo. Tá? Então essa daqui essencialmente é a explicação que é dada nos livros. E aí num parágrafo, né? Passa daquilo lá e aí já vai para Coulomb, etc. Livro universitário, então, você já vai cair nas equações de Maxwell, vai resolver aquilo tudo e tal, mas também no livro universitário fala do efeito âmbar. Eu, André, acho que isso daqui está errado. Para mim, não é a explicação correta do efeito âmbar, embora esteja em todos os livros. Todos eu não vou dizer, mas que alguns nem dão explicação. Só fala do efeito âmbar, não tá nem quer explicar e já vai daí para frente. Só fala como historicamente, então âmbar significa eletricidade, vai. Eu acho que está errado. Não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser, veja lá nos meus livros. Mas, de preferência, faça as experiências que estão no livro. Não leia. Embora seja um livro, quem está falando é o autor. Não é para ser lido. Façam as experiências que estão lá. Tipo, só vai ler o capítulo 4 depois que você fez as experiências do 2 e do 3. Só vai ler o capítulo 5 depois que fez 2, 3 e 4. É o que eu gostaria. Agora vocês façam o que quiserem, mas é uma sugestão. Né? O colega Juliano Camilo está aqui, né, professor, colega de vocês aqui, que já passou por essa experiência. Né? Então acho que é interessante vocês fazerem isso. Bom, peguem depois vídeos na internet e tal, procurem livros didáticos também. Um outro efeito análogo ao âmbar, que é o desvio de um filetinho de água. Em geral, não é todos os livros didáticos que têm isso, mas boa parte deles tem. E vocês acham vários vídeos na internet mostrando a experiência e dando as explicações. Qual é a explicação que se dá do desvio do filetinho de água? É igual a do âmbar, com uma diferença. Que a água, todos os livros falam, a molécula H2O é polar. Então ela já é polarizada. Então você não precisa polarizá-la, assim como você precisaria no caso do papelzinho. No caso da água, cada molécula já é polar. O oxigênio tem 2 elétrons a mais, é 2 vezes negativo, cada hidrogênio é positivo, é como se fosse um próton, então já tem um momento de dipolo elétrico em cada molécula. Então, a sua regrinha só vai orientar aqueles dipolos, e aí de novo, os positivos estão mais perto da sua régua negativa, atrai com uma força maior do que a repulsão das negativas que estão lá longe. Então a explicação é a mesma do âmbar,
com uma simplicidade a mais, que as moléculas da água já são polares. Isso é o que está em todos os vídeos que vocês vão ver com explicação dessa experiência na internet. Eu, André, acho que está errado. Eu não duvido que a molécula de água seja polar, ela é polar, mas eu não acho que é este o principal motivo que causa o desvio do filetinho de água. Então, vocês não precisam confiar na minha palavra, vocês podem pensar por vocês, né? Vejam a explicação de vocês. Mas eu estou falando que eu acho que essa não é a explicação correta. Né? Bom, mas eu não vou dar aqui a minha explicação. O que eu quero discutir aqui na parte final são outros mistérios para mim do efeito âmbar. Mas fala, que mistério do efeito âmbar? Né? É uma coisa que tem 2.500 anos, não é o mais antigo que a gente tem? É o mais antigo. Mas para mim está cheio de mistérios esse fenômeno. Eu vou falar aqui de 3 apenas. Não vou falar de todos não, senão eu ia ficar aqui uma tarde inteira. Nem ia voltar para Campinas para ficar discutindo com vocês. Eu vou falar só de 3 mistérios para mim. Tá? Nenhum livro que eu saiba discute isso. Mas para mim são altamente misteriosos. Quais são? Primeiro, é isso daqui. Eu atrito a minha régua no papelzinho, ela fica negativa, aqui fica positiva. Como que eu consigo separar cargas de sinais opostos? É altamente estranho isso, gente, porque Coulomb é o contrário. Coulomb quer juntar cargas opostas. E quando eu faço isso, eu separo. Mas que força, que diabo de força é essa que está me separando? Eu não sei. Eu, André, não sei. Vocês devem saber. Todos os livros didáticos sabem. Nenhum fala que tem problema. Para mim tem um problemão, que eu até hoje, tem 30 anos que eu penso nisso, não encontrei uma resposta. Já conversei com cientistas no mundo inteiro, não encontrei uma resposta. Se algum de vocês souber, depois aparece, vocês me contam. Ficaria altamente satisfeito de saber a resposta para isso. Não sei mesmo. A todo momento aqui você começa com 2 coisas neutras. Aí eu faço assim, ou assim assado, um fica positivo ou negativo. Que diabos é isso, gente? Aqui eu estou fazendo filme, andar de trás para frente. O mais natural seria eu começar com positivo, negativo, coloco junto, quanto mais perto eu deixar, aí eles vão se neutralizar, porque se for isolante, se for 2 condutores, basta eu encostar que eles vão neutralizar. Se são isolantes, eles não vão neutralizar por si só. Mas aí se eu encostasse em todos os lados, eles iam ter chance, e aí no final eu ia estar com 2 nêutrons. Como é que eu ia explicar? Por Coulomb. Só que aqui é o contrário, gente. Como? Que diabos de força é essa que separa cargas opostas? Pensem nisso, espero. Então, me ajudem a encontrar a resposta para isso. Eu estou há 30 anos procurando, não encontro. Tá? Segundo mistério, de M que tem no efeito âmbar. Como eu falei aqui, em geral, toda vez que eu faço isso daqui, se eu atritar no meu cabelo, etc., se eu vou testar a carga que está nessa minha régua plástica aqui, não interessa a cor dela, pode ser meio esverdeada, amarela, se eu faço assim, eletrizo e tal, e testo, isso daqui fica negativo. Tá? Tem aquele outro mistério que eu falei que é difícil você eletrizar positivo. Você consegue, mas não é tão fácil. Por quê? Eu também não sei. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como que isso aqui fica negativo? Todos os livros, todo mundo que fala, o que que diz? Todos os livros estão lá. A régua plástica fica negativamente eletrizada quando ela é atritada no cabelo devido a uma transferência de elétrons. Todo livro fala, então atraiu o elétron, né? Mas será que realmente a eletrização de 2 corpos durante o efeito âmbar é uma transferência de elétrons? Todo livro fala isso. Todo livro. De onde que eles tiraram isso? Nunca vi uma experiência mostrando lá que é. Né? Mas todo livro está lá e fala que é transferência de elétrons. De curiosidade, eu vou mostrar aqui
uma citação de um livro que se chama Eletrização por atrito e eletrização estática. Tem um outro fenômeno que eu não estou discutindo aqui. Suponha que isso daqui fosse de cobre e isso daqui de zinco. Tá? Duas peças metálicas e estão seguradas por um isolante. Tá? Suponha que estão neutros. Basta eu encostar as duas e separar, uma vai ficar positiva e a outra negativa, sem atrito, porque eu não estou atritando. Bastou que eu encostasse e separasse. Então isso é chamado eletrização por contato. Essa que eu estou fazendo aqui a toda hora é chamada eletrização por atrito ou triboeletricidade. Tá? É um outro fenômeno. Então tem um livro de um pesquisador só sobre esse tipo de eletrização. Olha o que diz esse autor. É o Harper. Uma questão crucial para a explicação da produção de carga estática é a de saber se a eletrização de isolantes vem de uma transferência de elétrons, de íons ou das duas coisas. Um tal de Montgomery diria que os portadores de carga são sempre elétrons. Lowe diria que eles são geralmente elétrons. O Henry acredita que esta ainda é uma questão em aberto. Eu próprio, Harper, que escreveu o livro, sou da opinião que uma resposta definitiva pode ser dada atualmente, que é a de que os portadores nunca são elétrons, quando o material que está sendo carregado é estritamente um isolante. Como é o caso aqui dessa minha reguinha. Isso aqui é um isolante. Eu posso eletrizar aqui o meu eletroscópio, eu encosto e ele não descarrega. Então isso aqui é um isolante. Então ele fala, segundo o autor desse livro aí, que é um especialista em triboeletricidade, nesse caso aqui, nunca é elétron que você está transferindo. Embora todo livro de física afirme como beabá transferência de elétrons. Olha só, gente, um especialista em química aqui fala que ele acha que nunca é, que é reação química, que é transferência de íons, não de elétrons. Eu não sei a resposta. Mas olha que interessante, gente. Então, eu só estou chamando a atenção de vocês que a física que a gente acha que é básica, coisa de criança e tal, é profunda demais da conta. Tem questões em aberto até hoje, embora tenha 2.500 anos esse estudo. Só para abrir mais um parêntese aqui, na minha universidade lá na Unicamp, um dos maiores químicos do Brasil é professor lá, se chama Fernando Gallenbeck. É professor titular do Instituto de Química da Unicamp. Já foi vice-reitor da Unicamp. É um pesquisador de CNPq, tem um laboratório altíssimo, já coordenou o laboratório de nanotecnologia, um laboratório nacional, etc. Ele tem várias linhas de pesquisa lá no Instituto de Química da Unicamp. Uma delas é isto. Como que eu atrito uma régua no meu cabelo e isso aqui fica negativo. Pesquisa dos maiores químicos do Brasil, atualmente. É entender o papel dos hidróxidos de água, não sei o que é reação química e tal, que a coisa é complicadíssima. Usa nanotecnologia, instrumentos caríssimos para entender a eletrização de uma régua quando ela atrito no cabelo. Para os físicos, está tudo resolvido, desde sempre. Última dúvida. Vamos supor então que agora, esqueça como é que eu eletrizo, não sei o que, mas eletrizei. Então vamos supor que agora essa minha reguinha aqui esteja positivamente eletrizada, tá? Agora já esqueci como é que eu eletrizei, ela não me interessa mais. Eletrizei ela positiva. Pode ser uma esfera, pode ser também a seção reta desse meu canudinho aqui. Então vamos supor que ele esteja positivamente eletrizado. Pode estar também negativamente, mas vamos supor que seja positivo. Então, todas essas cargas aqui repelem aquela lá. Então elas fazem uma força elétrica para cima. Mas ele continua eletrizado. Então aquela carga que tem uma força para cima não fugiu. Ela está lá. Ele fica eletrizado durante alguns minutos, digamos assim. Então, pela segunda lei de Newton, se ela está parada, tem que ter uma força contrária segurando. Que força é essa daqui que é não eletrostática? Qual a origem dela?
Eu não sei. Vocês talvez saibam. Se vocês souberem, de novo, depois da palestra, me digam a resposta. Eu, André, não sei. Como que pode, gente? Todas as outras cargas estão repelindo aquela lá para cima. E só que ela não explode. Alguém segura. Que força é aquela? A gente dá um nome. Ah, força de contato. Força normal. Porque de que é que esse meu potinho aqui, quais são as forças atuando nele? É o peso. Porque de que ele não é acelerado para baixo? A gente fala, ah, tem a normal. A normal é para onde? Para cima. Nesse caso aqui, a normal é para baixo. Para começar, já é a normal diferente. Né? Então, a normal para baixo em vez de ser para cima. Mas e qual a origem dessa força de contato, ou força normal, ou o que seja? Eu não sei. Se vocês souberem, depois vocês me expliquem. Tem 30 anos que eu procuro a origem dessa daqui e não sei. Não sei mesmo. Estou brincando, não, estou falando bem sério. E agora? Eu não sei. Só de curiosidade, suponha que em vez de eu estar falando de uma reguinha desse tamanho que está aqui, suponha que eu dissesse para vocês que aquilo ali está representando o núcleo de um átomo. Então, o núcleo de um átomo de oxigênio, por exemplo, cheio de carga positiva lá dentro. Então, deveria explodir o núcleo. De que é que não explode? O que a gente dá a resposta? Qual é a resposta que dá nos livros? Que força que segura o núcleo de um átomo de oxigênio para não explodir? Força nuclear. Aí, ó, esse N aqui não vai ser nem força normal. A gente vai falar, até já fiz o N de propósito ali. Em geral eu ponho o NE para dizer não eletrostática. Mas aqui eu deixei só o N mesmo, porque é a chamada força nuclear. Olha só, gente. Ela foi inventada, postulada, inventada, para explicar esse problema. Mas ele não ocorre só dentro do núcleo. Ele ocorre nessa minha reguinha que está aqui, gente. Porque de que dentro do núcleo ela é uma força fundamental e aqui não é? É o mesmo problema. Só que nenhum livro dá bola para isso. Só fala, não, nem se preocupa. Eu me preocupo. E acho que não é. Não sei a resposta. Mas se a nuclear é fundamental, essa daqui também é. E essa daqui com certeza não é nuclear, porque as distâncias aqui são distâncias de átomo. Não é 10 a menos 15 metros. Mas a origem dela, eu não sei. Eu, André, não sei. Tá bom? Então, conclusão. As principais descobertas sobre eletricidade são relativamente recentes. Depois de Newton, gente. A eletrostática não é um assunto apenas para criança. Pode ser tratado com criança sim, no ensino fundamental. Mas ela tem mistérios profundos que podem ser explorados em aulas do ensino médio e universitário. Mas não só no ensino, gente. O efeito AMBA é um assunto de pesquisa. Não só desse Fernando Gallenberg, que está lá na Unicamp, tem o Whitesides, que é um dos químicos com maior fator H que a gente tem, se não me engano ele é lá de Harvard, deve ter um fator H de 50, ele pesquisa isso, como que a minha reguinha fica negativa quando eu atrito ela no cabelo. Muitos fenômenos básicos e instrumentos importantes devem ser reproduzidos em sala de aula utilizando material de custo zero. Obrigado, gente. Que resposta. Pergunta, eu já fiz depois. Por isso que eu me agora é uma palestra invertida agora. Tem que ser a inversão pedagógica. É os professores na tela de aula. Agora vocês são os professores. Vamos lá, gente. Eles olham para mim e dizem, isso é antipedagógico. Vamos lá, podem. Estou brincando aqui, não precisa responder nada não. Podem comentar qualquer coisa que vocês queiram. Você pensa 30 anos, eu penso a mais, porque minha mãe, quando era criança, a história, você contou isso, ela perguntou para mim, meu filho, o que é o efeito AMBA? Até hoje. André, a explicação da
caramba, enfim. Eu penso que o raciocínio físico básico é muito mais fácil, os elétrons, no modelo clássico, estão lá, são partículas, né, a atmosfera é muito mais fácil. E a diferença de massa é tão expressiva que é quase que conclusão imediata, por atalho, não é? E realmente são as partículas negativas que estão por diferença ou por excesso. É uma possibilidade. Agora, na esfera, eu acho uma complicação de outra natureza. Não que a primeira seja, porque os físicos não pensam na umidade, não pensam em carbonatos, nitratos, água, Nada. Então, na experiência de eletrólise do Faraday, quer dizer, algo tão médio, digamos, já há uma indução do movimento de íons, que aí essa questão da massa e tudo mais, porque eles efetivamente, até hoje se faz isso, depósito, né? A indústria faz isso, enfim. Eu lembrei, Isso. não, por acaso, a gente faz as Mas relações, né? Mas a da esfera, eu não estou dizendo que a primeira é uma explicação, mas talvez seja essa que a gente, né, faça possível. Né? E a outra? Eu não sei nenhuma delas. Não sei nenhuma. Você pode voltar para os tempos antigos, onde, na verdade, era um fluido que suava para fora. Né? Tem explicações, Mas o que eu tem quero muitas. o que eu quero dizer, vamos dizer assim, é que, por exemplo, a gente fala das cargas, e usualmente a gente termina falando dos elétrons como se fossem as cargas elementares, não é isso? E vamos dizer assim, quando eu estou brincando com o setor do fluido, porque vamos dizer assim, na verdade, não se pensava em cargas elementares até o começo do século XX. Tá certo? Então, essa distribuição de cargas, o efeito da distribuição de cargas, vamos dizer assim, tem um mistério, porque isso não é uma explicação. Estou dizendo, vamos dizer assim. E até outra coisa, gente, suponha que fosse elétron. Vamos supor que fosse elétron, pode até ser que seja, né? Vamos supor que aqui tem dois isolantes aqui, vamos supor que eu eletrizo, esse aqui ficou negativo e esse aqui positivo. Vamos supor que é tudo isolante e tal, né? E vamos supor que seja elétron mesmo, que transferiu. Que força é essa que faz elétron ir para um lado e para o outro, gente? De novo, tinha que ser o contrário por Coulomb. Se eu começasse com isso negativo e isso positivo, no que eu colocasse, quanto mais íntimo fosse o contato, mais fácil para neutralizar tudo. Então deveria no final terminar neutro. Mas quando eu falo que o filme a gente passa de trás para frente, é isso, porque toda hora eu começo com neutro, faço isso com um negativo e outro positivo. É o contrário, gente. A gente está rodando o filme de trás para frente a todo momento e não para se perguntar. Olha que maluco isso, gente. É contrário à lei mais básica que a gente aprende de cor, que é a lei de Coulomb. O efeito mais básico da eletroestática é contra Coulomb, gente. Contra a variação de entropia também. Tudo. Mas a gente não para se perguntar nisso. Olha que maluco isso, gente. Que força, que diabo, que força é essa que vai contra? E é mais forte que Coulomb. Porque está aumentando a separação de carga, gente. Por quê? Porque eu achei que só eu nunca tinha entendido várias coisas. Não, pois é, mas é cheio. Você deveria dizer, gente. Nessas coisas mais básicas assim, tem mistérios profundíssimos. Eu, pelo menos, não sei. É todo livro didático que sabe, não se preocupa com isso. Os alunos, você pergunta, não, transferiu elétron, ponto final. Mesmo que seja elétron, gente. Que força é essa que faz com que o elétron venha para cá e deixe o positivo para lá? Se o elétron é tão fácil de andar, tinha que ser o contrário. Qualquer distúrbio de carga, o elétron ia pular de novo e neutralizar. Por que com atrito? Exatamente. Por que com atrito? Quer dizer, o que é que faz? E quando eu falei desses nossos estudos, eu falo assim, a gente sempre fala dos elétrons, né? Assim, a gente, nesse caso, a gente está falando dos elétrons ou das cargas ou da redistribuição de cargas. Assim, que eu acho que essa explicação com os elétrons, que eu estou dizendo, é uma explicação, já que a gente já sabe que tem elétrons, está certo? Que associa toda a eletricidade a elétrons, então essa explicação tem que ser a partir de elétrons. Pois é, mas, de novo, mesmo que fosse elétrons, que diabo de força é essa, gente? Que diabo de força é essa que faz com que os elétrons se desequilibrem?
precisa me dar a resposta agora não, porque eu acho que não é trivial, mas eu digo assim, olhem gente, levantem esse questionamento com os alunos de vocês, não coloquem que é tudo simples, olha que é coisinha de criança. É também, você pode fazer fantástico numa escola fundamental, olha que bonito, que é isso tudo colorido, olha que diferença, que laboratório chato e tal, aqui está colorido, alegre, tal, brinquedinho de bala, não sei o que, é fantástico para mostrar para a criança mesmo, eu acho. Mas além disso, é para a gente também. E como eu estou mostrando aqui, não é só para ensino, é para pesquisa de hoje em dia, gente. Semana passada, retrasada, eu fui dar uma palestra na Universidade lá de Santa Maria, uma universidade franciscana. Mas aí fui visitar um colega lá da Universidade Federal de Santa Maria, Tiago Burgo, professor lá há 2 anos. Qual o laboratório dele? Chama Coulomb. O que é que ele pesquisa? Isso. Pesquisa lá, cheio de instrumento lá e tal, de pesquisa para explicar isso. Ele é químico, mas está dentro da física. Os físicos nem param para se questionar disso. O que eu estou querendo dizer não é só para ensino, não é nem só para ensino, nem para criança, quer dizer, é também para criança, é também para o ensino médio, é para o ensino superior, mas é também pesquisa fundamental de publicação na Nature, etc. Procurem depois Whitesides, o nome dele. Vocês vão ver, é um dos mais respeitados que publica Nature, Science e tal, eletrostática, efeito AMBA. Procurem o nome Fernando Gallenbeck. Vocês vão ver várias pesquisas de publicação em Science e Nature. Não é... Se tivesse aqui aquecedores, ou um dia daqueles, né? Mais seco e tal. Mais adaptados para essa experiência. Se você tivesse uma roupa de lã, ou alguém tivesse aqui, Isso. no escuro, vocês, os estudantes já fizeram essa experiência, já sentiram isso? Não precisa dúvida. Não, só você tirar a blusa e tal. É que ninguém usa mais roupa de lã, né? Não sei se Você ouve, está livros, tudo. Em Brasília, se você Dá morar para em ir no país, Brasília, um ar seco do Mato Grosso do Brasil é em impressionante. agosto dá para perceber isso. Aparecem nas descargas. Parece as descargas. Há mais forças misteriosas do que expõe a nossa Fala de filosofia. física, né? Mas é. Ah, tem. Tá, então, como a Carol José falou, né, nós estamos já uns 3 dias, pelo menos, de umidade aqui em Florianópolis. Né? E é claro que não é a melhor condição, mas muita coisa deu para fazer. Claro. Então a gente comentou, olha, você vê um dia úmido, esquece, não dá para fazer nada disso, porque tem que dar dia seco, não chover há quanto tempo, que nós estamos... Gente, eu acabei de fazer com vocês aqui, chovendo, fazer a levitação. Não, mas aqui com agora, vocês. hoje, né, tá, Pois há é. dias assim, e uma série de coisas dá para fazer. Né? Bom, uma coisa que eu acho estimulante no livro, essas coisas que você está colocando, então, bom, são ideias que já vieram desde o Norberto, etc., pioneiro nisso e tal, mas a questão, eu recomendo dar uma olhada no livro do Assis, né? Porque essas coisas estão lá com uma riqueza de detalhes muito grande. Nem sei se um aluno do ensino médio teria paciência de ler aquele livro, universitários talvez, professores, né? E tem tanta riqueza de detalhes, né, que até é difícil o professor pegar e saber o que disso eu posso usar com mais consistência, né? Porque tem muita coisa no seu livro e provavelmente nos cursos que você dá, você deve dar uma certa orientação, olha, daqui o importante é isso, etc. e tal, além de citações históricas que aparecem. Eu, por exemplo, nunca soube que o Breyer, né, fez essas coisas depois que se aposentou como tintureiro no sentido de tingir coisas, obviamente, né? Com 60 e tantos, 70 anos de idade. E é um dos casos raros, né? Em geral é pessoal novo, de 20 e poucos anos. Dele, né? Ele era semi-analfabeto, para mim fez a descoberta mais importante da história da eletricidade, que é condutor e isolante. Então essa história é interessante, está no livro dele. Né? A coisa só andou, a ciência da eletricidade só andou por causa dessa descoberta, que é uma pessoa que nunca frequentou uma universidade. Depois teve, não era o trabalho dele, né? Estava aposentado, morando numa pensão para gente sem pobre.
Prioridade. Então isso Prioridade. é uma coisa. Então tem esses detalhes, né? Citações lá, às vezes até atualizadas demais, né? Porque são Sim. antigas, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, né? Você voltar com isso, o Roberto Barra disse mas porque estimula, né? Não sei, né? Talvez os alunos a fazer essas coisas, né? Numa Assim época espera, os alunos né? não fazem mais nada com as mãos. Nada. Hoje você vai tudo no YouTube, eles veem tudo no YouTube, geralmente com explicações erradas, né? Isso. E o professor diz, olha, não precisa mais fazer nada, porque não tem equipamento. Então, você vai no YouTube, alguém já fez, tem. E até eu fico me perguntando, né? Eu fiz algumas coisas com a mão e era aluno de ensino fundamental e tal, e deu uma alegria muito grande. As coisas agora, não sei hoje, né? Essa nova geração, como é que isso tem, mas eu espero que eles encontrem também essa alegria em fazer essas coisas. Não quer ficar simplesmente olhando uma coisa feita por outro, que o cara filmou e colocou no YouTube, que é a regra. Não, mas eu acho que Hoje sim, em a dia, Anabel pode contar um pouquinho da sua experiência aí com seus Eu ia alunos. falar que a gênese, né, do meu início nessa linha de história e epistemologia da ciência surgiu com o livro do professor, né, no momento casual eu tive acesso a ele e aí, né, acabei me interessando ainda mais, para além do que já me interessava por experimentos de custo e a história e tudo mais, e daí surgiu, então, lá na época do mestrado, o desenvolvimento do meu projeto, eu tive a oportunidade de levar, então, para nível de graduação, né, algumas do que o professor coloca no livro dele, então, resgatei um pouco dessa história e tentei desenvolver, de alguma forma, algumas dessas experiências que vocês colocam, né, no livro, e foi, assim, bastante instigante, inclusive, para os alunos, né? Essa experiência de contar Receptividade a deles, receptividade, a forma com que eles começaram a ver aquilo, né, de fato, em sala de aula. Não é só uma aula de história, não é só uma aula que, embora tenha um diálogo, esse diálogo ocorre de uma maneira muito mais prática quando se leva esse tipo de coisa na sala de aula, né? Então, essa experiência ACR, por exemplo, o sistema Ação, de contato, discussão, discussão. então, é assim, muito rica em sala de aula, porque, né, a gente fica fascinado com a própria história da eletricidade ao ver uma coisa que a princípio é simples, mas como o professor acabou de colocar, tem uma história aí rica, né, em termos conceituais e inclusive epistemológicos e tudo mais. Então, né, são experiências simples, fáceis de serem levadas para a sala de aula e que comportam uma riqueza muito grande, né, de detalhes, de discussões, de própria reflexão sobre a ciência. Então, eu tive a oportunidade, né, foi um prazer muito grande me levar Tem um isso. detalhe que eu acho que é fundamental, essa questão de você trata de uma coisa que levanta questões. Então, trazendo uma coisa que diz assim, um fenômeno que aparentemente é simples e aparentemente é banal, Todo mundo passa assim, ele não é banal, latência. nem simples, vamos dizer assim, e pensar sobre ele envolve mil outras coisas. E que nem sempre, né, que ele acabou de dizer aqui, é o seguinte, a resposta exata a gente não sabe. Que bom, né? Tá certo? Claro. Que bom, né? Quer dizer, vamos dizer assim, pô, agora tem coisa para pensar, tem coisa para fazer. E vamos dizer assim, isso eu acho que é uma coisa que tem até que ser trabalhada, com o professor, porque, por exemplo, muitos professores podem não querer levar isso porque ele não sabe a explicação final. Né? Que esse é um detalhe, vamos dizer assim, é um detalhe crucial. Assim, não, depois que o Assis me mostrou aquilo, eu não vou levar, não sei explicar isso. Então, acho que assim, isso dá uma inversão também ao trabalhar com os professores, a formação de professores, e assim, inverte um pouco. Como eu falei, assim, ele quer respostas nossas, né? Não quer questões nossas. Né? Acho que o mais interessante que o professor estava falando também, porque é um convite a fazer essas coisas na sala, mas também do ponto de vista que o aporte histórico dá para isso. Porque você começa falando do efeito âmbula, que já tem aí 2 milênios e meio, e aí fala que, então isso aí está explicado, né? E aí coloca os estudantes com esse tipo de coisa que é contraintuitiva, entendeu? É como isso pode dar mais uma vez o reforço que a gente gosta sempre de fazer, né? Da importância da história da ciência para o ensino. Que a gente está não só contando a história que a gente acha que a gente faz, não é isso que a gente faz, né? O Lucas sempre gosta de lembrar, a gente faz tudo historiográfico, né? A gente leva a potência dessas discussões para a sala de aulas aportadas pela história. E como esse exemplo que parece simples, pode ser um negócio para discutir um semestre todo, né? Talvez até uns 30 anos, talvez, né? Discutindo. Tem uma palavra, né? Eu entendo que você usa, olha, experiência boba, como é essa, experiência tal.
o simples, né? Então, acho que quando se vai trabalhar historicamente, né, uma coisa importante, bom, hoje, né, que os professores sabem a explicação, entre aspas, né, é simples, parece um negócio bom, mas, obviamente, quando as pessoas estudarem isso, vai lá desde detalhes mais antigos, não era coisa simples. Eram coisas complicadas e da ordem do dia, né? Então, hoje, e aí vem a coisa que o Fred falou, né? Parece simples, quer dizer, simples de fazer, de graça, né? Materiais é fácil de achar, por R$1, R$2, bicharia, né? E parece simples porque o professor, ele acha que sabe a explicação. E aquela explicação que está no livro. Talvez aí quando que talvez começa a botar minhoca na cabeça, talvez o cara, não sei qual vai ser a reação dele, né? Vai levar dúvida para os alunos, e talvez num certo nível nem seja bom levar, dependendo do nível que você está trabalhando, você só despertar o interesse, né, do aluno para a primária, talvez nem seja bom entrar tanto isso, mas num certo nível você tem que levar, ou se não, eu não vou fazer mais porque agora tem problema. Eu pensava que sabia, eu não sei, né? É um dilema que vai ter de... Sr. Henrique. André, é um prazer revê-lo. Grande André foi colega de camp. André foi da minha banca de doutorado e é um professor. Você não foi meu professor assim, de fato, né, em sala de aula, mas eu aprendi muita coisa com o André. E uma das coisas que eu aprendi com o André, que eu acho que tem um pouco com o que a gente está relacionando, dessa relação que você faz com a experimentação e história da ciência, que eu acho importantíssimo, que eu queria destacar, é o retorno ao original. Tá? Quando a gente lê lá o Thomas Kuhn, né, a gente entra em contato com aquela ideia da tradição do ensino de física, que está sempre voltada para os manuais vão sempre ser altamente escritos. dogmático, né? Isso, altamente dogmáticos. E uma coisa que eu aprendi com o André lá atrás, faz 15, 20 anos, quando eu estava lá na graduação, porque você lê lá o Mecânica Relacional, lê os livros do André, e tem lá a citação de Berkeley, né? Tem lá a citação de físicos, e de lá ele volta e retira coisas, como você fez aqui, essa coisa fantástica, coisas... Pô, isso está lá em Platão, né? Lá em Platão está aí, tem 2000 anos de história e você consegue ainda fazer uma relação com pesquisas de ponta que são feitas atuais. É uma coisa que eu trago muito, né, assim, até hoje, adquirir esse hábito de entrar na internet, ir atrás do original, é difícil de entender, às vezes você encontra o original em alemão, mas vai atrás que tem uma tradução em latim, vai mais atrás que tem até um trechinho citado em algum artigo com uma tradução de algum trecho em português. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu queria destacar isso, essa coisa que eu acho que é importante para a gente trazer até para a licenciatura. Eu só queria voltar um pouquinho no que o professor Arden falou aqui. Se vocês olharem esse volume 2 aqui, de novo, não é para vocês lerem. Eu ficaria contente se vocês se animassem a pegar o kitzinho aqui. Tem a Anabel, tem o professor Peduzzi, tem o kit, o Juliano Camilo tem também, vai ficar com mais um agora. Então, vocês têm pessoas aqui e tem um livro aí para vocês fazerem. É só começar, depois que vocês têm um V0 ali, vocês próprios passam a ganhar uma autonomia e fazer, eu digo, por experiência própria. Eu sempre fui altamente teórico, totalmente contrário, experimental, nunca soube, até que eu aprendi com o Tex. Depois que eu aprendi com ele, aí você desenvolve. Né? Mas o que o professor Arden falou aqui é sobre a questão dos mistérios e tal, e eu termino o volume 2 de Eletricidade, o último capítulo dele se chama As Misteriosas Forças de Origem Não Eletrostática. Eu volto lá para o efeito âmbar, tudo isso que eu estou falando aqui, eu volto e coloco mesmo misterioso para mim. Talvez não seja para todo mundo, para nenhum livro didático para a maioria dos professores, não é? Isso daí é eletrostática, eu só quero saber de tensor, curvatura do espaço-tempo e tal, mas para mim é altamente misterioso, me interessa bastante. Eu entro em contato com pesquisadores atuais disso. Gallenbeck é um exemplo, Whitesides é outro, Pollack é outro, lá da Universidade de Washington e tal. São pessoas que se publicam hoje sobre isso. Eu entro em contato com
a mim. Mas eu termino com mistérios mesmo, que eu não sei as respostas. Colocando desse efeito âmbar, dos N outros tem 1000 dúvidas também. Mas eu volto para esse, porque é mesmo dúvida minha. Eu espero, mesmo que não seja para levar para os alunos lá, mas que vocês fiquem com uma sementinha de dúvida também. Tá? Vocês aqui agora. Né? Juliano? Bom dia, Fred? Então, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, aqui tem uma passagem também entre o que é uma física e o que se tornou a física também. Né? Eu quero dizer que, por exemplo, quando eu falei dessa coisa do elétron, a gente já criou um determinado modelo de eletricidade. Esse modelo de eletricidade, elétrons, essas coisas fazem parte de uma maneira óbvia. Né? Óbvia. Né? É straightforward do exercício que demora 10 páginas. Né? É trivial que demora 10 páginas. Então, eu acho que, por exemplo, aqui tem também essa questão dessas mudanças de representação. À medida que a gente vai trabalhando, por exemplo, com essas representações, que em geral, vamos dizer assim, elas trazem uma simplicidade nos efeitos e trazem uma elementaridade nesses efeitos. A gente, de certa maneira, se distancia dos fenômenos, né? Tem um modelo do fenômeno. E é como as teorias. As teorias não falam sobre alguma coisa em particular, mas falam sobre tudo. Né? Então, então, a gente também tem essa tendência depois, nas explicações e na transposição didática, de sempre falar dessas teorias. Então, as explicações, elas terminam se adequando não ao fenômeno, mas às teorias. Então, aqui me parece uma coisa muito característica. Ninguém se debruçou de verdade sobre o fenômeno. Você vê que a passagem é muito rápida. Tem eletriza, já tem os elétrons e as cargas e pronto. Essa é a explicação. Né? Mas, assim, a pergunta você termina reprimindo aquela. O que atritando dá, né? O que é que está acontecendo de verdade aqui? Então, assim, eu acho que essa é uma questão de ensino também, né? Quer dizer, que é assim, essa passagem e a distanciamento do fenômeno, né? Eu acho que isso também é interessante. Né? É super legal. Acho que toda vez que você manda o link de alguma palestra, eu vou ver, e aí fico pensando uma coisa a imagem que eu tenho do André é que desde que eu te conheci, né? Então, eu acho que é tipo um guia turístico que não envelhece. Um guia turístico, aqui está o Pão de Açúcar, né? Aqui está a Ponte Hercílio Luz. Você tem esse vigor sempre, né, com esses fenômenos, essa vivacidade, isso eu acho que é fundamental. Juliano construiu um gerador gotejante de Kelvin e funcionou, fez vídeo dele mostrando a faísca. Você faz com água, fez da esfera também. Ontem como é que foi lá da esfera? A esfera, a gente construiu a esfera de enxofre mesmo, né? Quase ficou intoxicado lá. Não, e a polícia me chamou, né? Porque depois pegaram meu CPF comprando enxofre na falaram que eu estava não, acho que não lembro, você lembra? A polícia federal me chamou, porque tinha um pessoal comprando para fazer bomba, sei lá, e foi chamado lá na polícia para entender por que eu estava comprando enxofre. Mas eu acho que, então, acho que isso que é legal, né? Dessa coisa dessa vivacidade da gente, de fato, né, se perguntar. E aí, por que eu estou falando isso? Que eu lembro muitas vezes que isso talvez é muito diferente do que eu lembro lá, a primeira vez que eu te encontrei, a gente chega e tem silêncio na sua sala, né? Eu acho que isso é porque eu sempre penso isso, porque quando eu chego para conversar com você, eu estava esperando aquele monte de resposta, né? O professor, o grande André, vai falar, e o André fazia pergunta para mim. Né? Então, eu acho que tem uma inversão muito grande, que é isso que você faz com essa experiência, né? Que é falar, não, deixa espaço para as pessoas pensarem, né? Não interessa se é professor universitário, se é criança, ou todo mundo tem que pensar sobre os fenômenos. Eu acho que isso é muito interessante, essa vivacidade de pensar as coisas que são simples, mas, né, nessa perspectiva. Esse é um primeiro comentário, né? E um segundo que eu acho super legal que você coloca é essa coisa, tem a tecnologia por trás também. Né? Às vezes a gente trata a tecnologia como celular, mas só o fato de a linha ter que ser especial, né? Então tem um desenvolvimento de materiais, né? Tudo atrelado a esse desenvolvimento dessas coisas todas. É simples hoje em dia, mas por trás tem uma ciência profunda, histórica. E isso que eu acho fundamental, né? A gente olhar nesses simples e ver, bom, esses simples não caiu de paraquedas, né, nesse experimento, né? E ao longo da história também tem uma série de coisas importantes. Isso é mais um comentário só.
joia, gente. Eu agradeço aí a atenção de vocês, professor Peduzzi, Anabel, Arden, todo mundo tem meus contatos no Unicamp, né? Então fico à disposição lá. Se quiserem trazer mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Obrigado, gente.